Funcionários da Camanguia seguem acampados. Ministério da Educação anuncia novas vagas para o FIES. São Bernardo recebe importante evento de atletismo. Vítima fatal do desmoronamento de igreja em Diadema é sepultada. Mães afetadas pelo Zika vírus e crianças com microcefalia são atendidas gratuitamente em São Bernardo. Teremos ainda as super dicas da Agenda Cultural. 17 de junho de 2016, está no ar o J Mais ABC. Boa noite. Trabalhadores da Camanguia continuam acampados. Os funcionários da fábrica de autopeças em São Bernardo estão há mais de um mês acampados. O motivo é por não receberem os salários que estão em atraso desde o início do ano e também por conta do não pagamento de verbas rescisórias aos funcionários demitidos. A empresa vem passando por uma série de dificuldades financeiras por causa da queda de vendas de autopeças. Segundo os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, no acumulado dos 5 primeiros meses deste ano, o setor automotivo teve um recuo de 26,6% referente ao licenciamento de veículos. Além disso, a fábrica está enfrentando um impasse na justiça que envolve os atuais e os antigos proprietários da empresa. Com a possibilidade de o Reino Unido deixar a União Europeia, o mercado perdeu forças e o dólar fechou em queda. Vamos aos números desta sexta-feira. O dólar encerrou em baixa de 1,43%, vendido a R$ 3,42. O euro fechou o dia também em desvalorização de 0,84%, cotado a R$ 3,86. E a Bovespa terminou em alta de 0,25%. O presidente interino Michel Temer e o ministro da Educação Mendonça Filho anunciaram novas vagas para o FIES, Programa Federal de Financiamento do Ensino Superior. Para o segundo semestre deste ano, o FIES vai oferecer 75 mil vagas. As inscrições vão de 24 a 29 de junho e as vagas estarão disponibilizadas na internet a partir do dia 21 de junho. Podem participar do programa pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos por integrante da família, per capita. Antes, a renda mínima era de até 2 salários mínimos e meio. O FIES oferece financiamento de cursos em instituições privadas a uma taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano. O percentual do custeio é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante. Atualmente, 2.100.000 alunos participam do programa. O candidato também deve ter tirado nota mínima de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Ana Flávia Quitério para o J Mais ABC. O Centro de Referência e Apoio à Mulher, Márcia Dangremon, em São Bernardo do Campo, tem ajudado a transformar a vida de dezenas de mulheres em situação de violência doméstica. Em 2015, foram registrados 208 novos casos de violência e realizados 1.133 acompanhamentos psicológico e social de pessoas que já eram atendidas. O trabalho do Centro de Referência é gerenciado pelo Departamento de Políticas Afirmativas e Questões de Gênero da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e visa fortalecer a autoestima das mulheres para que tenham uma vida autônoma. O espaço atua articulado com outros serviços em instituições do município e da região no enfrentamento e erradicação da violência contra a mulher. O DPA também compartilha o gerenciamento com as 6 cidades da região, via consórcio intermunicipal Grande ABC, do programa Casa Abrigo Regional. Como o propósito, nome sugere, o local oferece abrigo provisório por até 6 meses às mulheres em risco iminente de morte por violência doméstica e a seus filhos menores.
Atualmente, são 2 unidades cujos endereços são mantidos em sigilo de modo a garantir segurança às usuárias e à equipe técnica da casa. Gestantes infectadas pelo Zika vírus e crianças com microcefalia do ABC serão atendidas gratuitamente. Para quem não sabe, a microcefalia é uma condição neurológica rara em que a cabeça e o cérebro da criança são significativamente menores do que o de outras da mesma idade e sexo. Normalmente, esta doença é diagnosticada no início da vida, durante a gestação ou após o nascimento. Por conta do número crescente de bebês com microcefalia e o desespero de mães e de gestantes que não sabem como lidar com essa situação, as universidades da região, como a Faculdade de Medicina do ABC e a Fundação do ABC, tiveram uma iniciativa em parceria com o Instituto Neurológico de São Paulo e a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, que vão ajudar a dar todo o suporte necessário para essas mães. Ao todo, são 14 voluntários envolvidos no projeto, que receberá mulheres grávidas com confirmação ou suspeita de infecção pelo Zika vírus, assim como crianças com suspeita ou confirmação de microcefalia. Para mais informações e agendar uma consulta, basta ligar no 11 4116 9553. A seguir, São Bernardo recebe importante prêmio de atletismo. Mulher que morreu em desmoronamento de igreja é sepultada em Diadema. E ainda nesta edição, teremos a agenda cultural para o fim de semana. O J mais ABC volta em instantes. Vamos às principais notícias do futebol no nosso Giro Esportivo. Marcos, o Timão parece que não se deu bem nessa rodada. E como estão os times paulistas pós-jogos do final de semana? Boa noite. Boa noite, Maurício. Você tem razão, hein? Corinthians jogou ontem e foi derrotado em Brasília pelo Fluminense por 1-0. Gol de pênalti do meia Cícero. Aliás, com o rebote do goleiro Cássio, que entrou no jogo no lugar do Walter, que agora foi promovido ao titular da equipe, que saiu machucado durante o jogo. Inclusive foi uma boa defesa ali do Cássio, mas no rebote o Cícero aproveitou. E lembrando, o Corinthians volta a campo aí nesse domingo contra o Botafogo do Rio, na Arena Itaquerão, onde haverá uma homenagem para o ex-técnico do clube Tite e também o Edu Gaspar. Ambos vão para a seleção brasileira. O Corinthians sem técnico também ficou sem vitória. E o futuro técnico ainda indefinido, vários nomes correndo aí pelos bastidores, mas por enquanto nada de definição de novo treinador no Corinthians. Já no São Paulo, a boa notícia é que o atacante e artilheiro da Libertadores, Caleri, renovou aí ou prorrogou o seu contrato por mais um mês e vai poder jogar a fase final da Libertadores. Um bom reforço, afinal de contas o São Paulo tem nessa situação também o zagueiro Maicon e por enquanto nenhuma definição. Já o atacante Rogério, que andou reclamando de não entrar na equipe, enfim, pediu para sair e, pelo jeito, vai ser emprestado ao Sport Recife, muito provavelmente por 1 ano de empréstimo. Domingo, o São Paulo pega o Flamengo em Brasília, palco aí de alguns grandes jogos desse Brasileirão. Já no Palmeiras, o presidente Paulo Nobre e o diretor executivo de futebol Alexandre Matos foram à CBF hoje reclamar das últimas arbitragens dos jogos do Palmeiras. Aliás, alguns erros realmente grandes contra o Palmeiras aí. E foram fazer um pedido ao presidente Marco Polo Del Nero para que os ajude aí nessa relação de Palmeiras e torcidas organizadas. Só para lembrar, o Paulo Nobre rompeu aí com as organizadas do Palmeiras. Há um conflito grande, inclusive essas organizadas têm gerado aí grandes problemas, levando o Palmeiras, inclusive, ao Supremo Tribunal de Justiça e sendo penalizado. O Palmeiras joga amanhã contra o Santa Cruz no Allianz Parque. Já o Santos, esse aí vai ter que improvisar, hein? Com os zagueiros machucados ou suspensos, o técnico Dorival Júnior quebra a cabeça e vai ter que improvisar o volante Yuri, ele que era do Audax, vice-campeão paulista, vai jogar na zaga. Então,
remenda o time o técnico Dorival Júnior. Já o meia Lucas Lima, que voltou da seleção brasileira, será poupado contra o Atlético Paranaense amanhã na Arena da Baixada. Vai passar por um período aí de melhora da sua condição física. Olha aí, Maurício, os detalhes dessas informações que eu passei aqui, muito mais do esporte do ABC, do futebol do ABC, daqui a pouquinho aqui, ó, no Esporte Mais comigo, é às 8 da noite. Até já, hein? Marcos. São Bernardo do Campo recebe neste domingo importante evento de atletismo. Veja mais em nossa reportagem. O Centro de Atletismo Professor Oswaldo Terra, em São Bernardo do Campo, recebe, a partir do 12h45, o Grande Prêmio Internacional Brasil Caixa de Atletismo, com entrada gratuita. A competição faz parte do Desafio Mundial de Atletismo e vai receber 130 atletas, sendo apenas 74 do Brasil, de 21 países. Ao longo do dia serão realizadas provas como corridas de 100 metros masculino, 200 metros feminino, 400 e 800 metros masculino, salto em altura, triplo com vara masculino, salto em distância e triplo feminino, lançamento do dardo, entre outras. Esta será a primeira vez que o GP Brasil vem à região. Hoje é inaugurada a 100ª paróquia do ABC. Mais detalhes com a repórter Roberta Rocha em nosso Link Mais. Boa noite, Roberta. Boa noite, Maurício, e a todos que estão assistindo J mais ABC desta sexta-feira. E aqui do meu lado está o bispo da Diocese de Santo André, Dom Carlos Pedro Cipollini. Tudo bem, bispo? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui pela TV Mais. Bispo, eu queria saber qual é a importância de uma paróquia aqui para a região e para os fiéis. Nós estamos hoje instalando, com a graça de Deus, a ajuda de todos os fiéis, a paróquia São José Operário, aqui na cidade de Mauá, que passa a contar com 13 paróquias. A paróquia é uma unidade da Igreja Católica, né? Uma repartição muito importante, coordenada por um padre, pelos leigos que participam. Então é um momento de muita alegria e de expansão da Igreja Católica aqui no município de Mauá, que faz parte da Diocese de Santo André. E padre, para as pessoas que querem frequentar aqui, essa paróquia vai funcionar de que horas a que horas? Olha, como todas as outras paróquias, durante toda a semana, mas a frequência nas missas é mais no sábado, no domingo. Terão todos os horários de atendimento ao povo, mas também de encontros, de festa, de alegria, como hoje, nesta data importante para a instalação da paróquia São José Operário. E você que vai celebrar a missa que vai acontecer daqui a pouco, né? Sim, eu vou presidir junto com os outros padres. O padre que vai cuidar da paróquia aqui é o padre José, né? Conhecido como Padre Zezé, José Soares. Vai ser o primeiro padre dessa paróquia e nós convidamos as pessoas para virem conhecer, visitar essa bela igreja com essa torre, mas mais bonita ainda são os fiéis, a participação do povo aqui, que é muito boa. Bispo, muito obrigada e eu volto daqui a pouco com mais informações. Obrigado. Obrigado, Roberta. Santo André é vice-campeã dos Jogos Regionais do Idoso, realizados na cidade de Itanhaém entre os dias 8 e 12 de junho. A competição reuniu representantes de 28 municípios da Grande São Paulo e Litoral. Santo André contou com uma delegação de 86 atletas com mais de 60 anos em 14 modalidades. No total, a competição reuniu 2.000 participantes entre atletas e integrantes das comissões técnicas e equipes de apoio. O tradicional torneio é promovido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. A competição estadual foi classificatória para o JAI, Jogos Abertos do Idoso 2016, que ocorrerão praticamente em Barreto, São Paulo, de 29 de junho a 4 de julho. Para chegar ao júri, os 86 atletas classificados passaram antes
pela 17ª edição do Jotiza, Jogos da Terceira Idade de Santo André, que neste ano reuniu 1.200 esportistas de 25 de abril a 17 de maio. Mulher que morreu soterrada em desmoronamento de igreja em Diadema é sepultada. O corpo de Wanda Maria Martins, de 54 anos, foi sepultado na manhã de hoje no cemitério Vale da Paz, em Diadema. Ela morreu durante um culto da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, em Diadema, depois que o teto desabou. O acidente ocorreu por volta das 3 horas da tarde da última quarta-feira. O Corpo de Bombeiros acredita que a fiel morreu esmagada por uma viga. O acidente soterrou outras 2 pessoas que conseguiram sobreviver. A igreja funcionava há cerca de 60 anos e passava por reformas sem autorização da prefeitura. No dia 13 de junho, funcionários da Secretaria de Habitação estiveram no templo e ordenaram a paralisação do serviço por falta de alvará. Mas, segundo o assessor jurídico da instituição religiosa, Kaique Nicola de Lima, os trabalhos já estavam parados. Em nota, a Igreja Assembleia de Deus lamentou o ocorrido. O caso lembrou a queda do teto da sede da Igreja Renascer em Cristo, liderada pelo casal Sônia Hernandes e Estevan Hernandes. A tragédia, ocorrida no bairro paulista Cambuci, em 2009, vitimou 9 pessoas e deixou mais de 100 feridos. A sexta-feira foi de sol. O ar seco vai predominar na noite de hoje. A previsão é de tempo firme, sem possibilidade de chuva. Vamos à previsão do tempo para o fim de semana. Começando pelo sábado, mínima de 12, máxima de 21 graus em Santo André. Na capital, mínima de 12, máxima de 23 graus. Em Santos, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em São Carlos, o tempo oscila entre 11 de mínima e 28 de máxima. Agora, a previsão para o domingo, mínima de 12 e máxima de 21 em Santo André. Na capital, mínima de 12 e máxima de 23 graus. Em Santos, o tempo fica entre 15 de mínima e 23 de máxima. Em São Carlos, a temperatura fica entre 12 de mínima e 28 graus de máxima. Veja no próximo bloco. As super dicas da agenda cultural para o fim de semana e a previsão do tempo para o sábado e o domingo. J mais ABC volta já já. Hoje eu recebo nos estúdios do J mais ABC a bailarina da Companhia de Ballet para Cegos, Gisele Dantas. Boa noite, seja bem-vinda. Ontem foi realizada uma apresentação no Teatro Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. Conte um pouquinho sobre como é que foi a apresentação, a sensação de ter participado. Boa noite, seja bem-vinda, Gisele. Obrigada pelo convite. Foi super bacana a gente ter se apresentado ontem no Teatro Paulo Machado, em São Caetano. O teatro estava lotado e assim a gente conseguiu mostrar um pouquinho do que é o nosso trabalho. Além do balé clássico, a gente oferece vários outros cursos. Então a gente apresentou várias coreografias novas de balé clássico, dança contemporânea, também sapateado, teatro. A gente tem também todo um preparo físico, acompanhamento com fisioterapeutas, a gente tem aula de pilates. Então assim, a gente tem várias coisas para apresentar e a gente conseguiu ontem mostrar um pouquinho de tudo isso, apesar de nós estarmos só o grupo principal se apresentando, porque a associação hoje tem aproximadamente 203 alunos. Olha! E a gente estava só o grupo principal, mas a gente pôde mostrar um pouquinho do que é realmente o nosso trabalho. Bacana. Agora, esse festival vai acontecer também na Polônia e vocês vão para lá se apresentarem, não é? Como é que está sendo essa preparação? Como é que está sendo essa produção anterior à apresentação lá? Nós estamos nos dedicando bastante, assim, à carga horária de ensaios. A gente está se preparando porque a oportunidade de participar desse festival, que é o maior festival internacional voltado à pessoa com deficiência, e nós somos o único grupo brasileiro, primeiro a participar desse festival. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Então, a gente está se preparando bastante, a gente está se dedicando, que a gente quer mostrar o melhor possível. Nós não queremos ser aplaudidos pelo fato de sermos deficientes, e sim pela qualidade
que a gente oferece, que a gente apresenta. Exatamente. Não é? Agora, Gisele, como é que é a questão da sua preparação dentro e fora dos palcos? Como é que funciona isso? Na verdade, tem todo um processo com relação, como eu disse, a gente tem acompanhamento com fisioterapeutas, porque acontece às vezes da gente se machucar. Tem também aula de pilates para condição física, para a gente aguentar a carga horária, as coreografias que são várias. A gente dança na sapatilha de ponta, tem todo um trabalho com alimentação. Assim, eu, por exemplo, eu não consigo fazer todas as aulas e ensaios, porque, infelizmente, a gente não consegue se manter financeiramente da renda do balé. Infelizmente, não é possível. Então, a gente precisa também trabalhar. Nós temos a nossa profissão, algumas. Então, assim, a gente vai para o balé de manhã, tem as aulas, ensaios, mas também a gente sai correndo para trabalhar e também eu sou casada, outras também são. Então, a gente tem todo um processo. Algumas estudam. Então, infelizmente, a gente não pode se manter só do balé. Então, a gente procura fazer o máximo possível, se dedicar o máximo que puder. Tá certo. A companhia de balé para cegos faz parte da Associação Fernanda Bianchini. Como são os trabalhos realizados no local, inclusive os grupos de bailarinos, já se apresentaram em outros países ou essa vai ser a primeira experiência na Polônia? Não, nós já tivemos a oportunidade de dançar em outros países. Nós fizemos o encerramento das Paralimpíadas de Londres, nós dançamos em Buenos Aires, fizemos cursos em Nova York, também o ano passado estivemos na Alemanha. Inclusive agora recentemente a associação se apresentou em Los Angeles, participou do maior festival de cinema, apresentando o filme que foi feito um documentário da história da associação de 21 anos, foi representado pela Geisa, o Everton e também a Fernanda Bianchini, estiveram recentemente para receber essa premiação, foi super bacana. E agora a gente vai para a Polônia. Legal. E aí qual é a sua opinião sobre a importância da integração social de deficientes físicos por meio da dança, para a gente fechar? Na verdade, assim, nós temos os mesmos direitos e deveres que qualquer outro cidadão, isso independente de ser na dança, na profissão, nos estudos, isso é em qualquer outro lugar. A gente quer mostrar realmente a qualidade, nós não queremos ser aplaudidos pelo fato de não enxergarmos. Então, nós queremos ser cobrados tanto quanto. É claro que nós temos limitações, como qualquer outra pessoa tem, mas isso não nos faz melhor ou pior que as demais, muito pelo contrário. Nós queremos nos desafiar o tempo todo, então a gente quer ser cobrado, se hoje a gente girou uma pirueta, por exemplo, amanhã a gente quer girar duas e depois, assim, o importante é não se acomodar. A perfeição no balé não existe, a gente sempre tem que buscar o melhor, sempre se aprimorar, mas a gente está aqui para isso. É isso aí, então parabéns pelo aprimoramento, pela autoestima e pela dedicação a essa arte tão bonita que é o balé. Bati um papo com a bailarina da Companhia de Balé para Cegos, Gisele Dantas. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Também queria deixar o contato, se for possível, se alguém quiser entrar em contato com a gente. Nosso site é www.associaçãofernandabianchini.org.br e o nosso telefone é 5084-8542. Obrigado, bom final de semana. Eu que agradeço. Chegou a hora da nossa agenda cultural. Não tá. Eu subi para perguntar para as outras empregadas se alguma tinha visto. Neste sábado e domingo, o SESI Mauá vai apresentar o espetáculo Domésticas, que retrata o mundo dessas trabalhadoras sob uma perspectiva cômica em situações cotidianas, com histórias de vida, luta e superação. Os atores assumem papel de entrevistadores e ganham o destaque principal. Falam de expectativas, mas especialmente de esperanças. A peça é gratuita e começa às 8 horas da noite no SESI Mauá, na Avenida Presidente Castelo Branco, número 237. A duração do espetáculo é de 1 hora e a classificação indicativa é de 12 anos. Dona Odete, tinha uma correntinha em cima da cama que eu peguei, guardei, botei dentro da gaveta. A senhora pegou? Peguei.
Bom, esse é um show de inéditas. E o show de inéditas... Com voz, violão e trazendo na bagagem músicas do seu último álbum, De Passagem, os adoradores de MPB vão contar com a apresentação do show Canção Nua, de Oswaldo Montenegro, neste sábado, às 9 horas da noite, no Teatro Paulo Machado de Carvalho. Com formato intimista, Oswaldo conversa com o público, conta histórias e atende a pedidos em total interação. Além disso, o cantor e compositor terá a companhia da flautista Madalena Salles. O teatro fica na Alameda Conde Porto Alegre, número 840, no bairro Santa Maria. Os ingressos custam de R$ 60 a R$ 120. Ainda no sábado, o Teatro Clara Nunes, em Diadema, traz o espetáculo O Caixeiro do Riso, Resista se for capaz, do comediante Giovanni Brás, o bêbado da Praça é Nossa. Com formato de stand-up, o humorista interpreta 5 personagens ao longo da apresentação. O Caixeiro do Riso, um vendedor mineiro e boa gente, a Josineide, uma nordestina arretada, entre outros. O teatro fica na Rua Graciosa, número 300. O stand-up começa às 8h30 da noite e os ingressos custam de R$ 30 a R$ 60. Eu vou beber sim! Não vai beber! Eu não vou deixar! Você não tem mais condição de beber, cara! Rapaz, você não tem mais condição de beber, não. Nossa Senhora! É tão lindo, mas ninguém vê. Fica escondidinho. Com letras irreverentes e músicas geralmente com assuntos sexuais e alcoólicos, a banda Velhas Virgens, com seu trio fundador, o baixista Tuca Paiva, o vocalista Paulo de Carvalho, mais conhecido como Paulão, e o guitarrista Alexandre Cavallo, vão apresentar as músicas em versão acústica com direito à contação de causos e da história de composição de muitas de suas canções. Além da música, o público poderá experimentar também as cervejas lançadas pela banda, e que inspiram o nome deste tipo de show, Workshop. O show acontece no domingo, às 3 horas da tarde, no Santo Rock Bar, em Santo André, que fica na Rua das Bandeiras, número 421, no bairro Jardim. O valor do ingresso é de R$ 35. Esse seu buraquinho está difícil demais. Voltamos com a repórter Roberta Rossi no nosso Link Mais. Olá, Roberta. Voltamos aqui da paróquia São José Operário, onde acabou de começar a missa solene aqui pelo bispo Dom Pedro Carlos Cipollini. Os coroinhas, os servos acabaram de entrar aqui para o início da missa. Bom, e olha, os fiéis não param de chegar. A igreja está lotada e aqui fora ainda tem um monte de pessoas aí querendo assistir. Colocaram até um som aqui fora da igreja para quem não conseguir acompanhar a missa lá de dentro da paróquia. Bom, Maurício, eu vou ficando por aqui. Roberta Rossi para o J Mais ABC. Obrigado, Roberta. E o J Mais ABC desta sexta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Nós voltamos segunda-feira, às 7 da noite. Até lá, um ótimo final de semana.